o Oceano Atlântico. A esquecida zona de guerra de uma das mais duras batalhas da Segunda Guerra Mundial. E bem naquele momento ouviu-se o mais horrível estrondo. Os submarinos alemães atacam os comboios de suprimento britânicos e canadenses. O Atlântico era a nossa esperança de vida, esteja certo disso. Sem suprimentos essenciais, a Grã-Bretanha cairá. Hitler vencerá a guerra na Europa. É uma batalha de estratégia, de ataque e contra-ataque. Quando essas cargas de profundidade explodem, dá um sentimento de completo terror. Uma corrida pela supremacia tecnológica ou convença a Madame Sorte a lutar de seu lado. Você só espera que as outras pessoas estejam na água e que você sobreviva. Essa é a Batalha do Atlântico. Em jogo está o resultado da Segunda Guerra Mundial. Batalha Naval. A força nazista. O submarino alemão se tornará um dos mais temidos armamentos da Segunda Grande Guerra. Um dia antes de a guerra ser declarada, o submarino U-30 percorre a costa noroeste da Irlanda. A bordo, 11 torpedos e uma tripulação de 44 homens prontos para a caçada. Havíamos jurado lealdade à nossa pátria e às nossas forças armadas. Havia passado 21 anos desde a Primeira Grande Guerra, e agora era a nossa vez de lutar. Nesse mesmo dia, o transatlântico Athenia deixa a Grã-Bretanha rumo ao Canadá. Muitos dos 1.100 passageiros a bordo estão fugindo da invasão de Hitler na Europa do Leste. Entre eles estavam os refugiados judeus Marianne Young e seu marido. Fugimos da República Tcheca, uma semana depois dos nazistas tomarem o poder, e decidimos que não queríamos permanecer na Europa. Eu sabia que a guerra iria estourar mais cedo ou mais tarde, mas não achava que ia começar já, naquele momento. Em 13 de setembro de 1939, a Grã-Bretanha e a França declaram guerra à Alemanha. Georg Rogel, operador de rádio do U-30. Eu estava descansando em meu beliche, quando um colega veio e me acordou sacudindo e disse: "Adivinha, os ingleses declararam guerra contra nós." Então eu pulei da minha cama e fui para a sala de rádio e tentei ouvir o que se podia ouvir. Então fomos instruídos a tratar a Inglaterra imediatamente como um inimigo. Às 4h30 da tarde, tendo passadas apenas 5 horas desde a declaração de guerra, o submarino U-30 avista um navio, a mais ou menos 400 quilômetros noroeste da Irlanda. O comandante Fritz Julius Lamb está a uma distância muito grande dele para distinguir se é um navio de combate ou não. Pelo rumo que o navio estava tomando, podíamos assumir que estava indo da Inglaterra para a América ou o Canadá. Seguimos então o navio até o entardecer, pois o comandante queria ter certeza que não iria cometer nenhum erro. Mas quando vê o navio apagar todas as suas luzes, Lamp assume que o Athenia é um navio mercante armado e parte para a matança. Quando escureceu, nós atacamos o navio. E o primeiro ataque foi feito com 2 torpedos. Os torpedos viajam a uma velocidade máxima de 23 metros por segundo. Tinham acabado de servir a nossa refeição no salão de jantar. Meu marido e seu irmão estavam comigo.
Estávamos sentados à mesa e me lembro bem, estávamos tomando uma sopa ou algo parecido. E de repente houve uma explosão. Tudo ficou escuro e houve um caos. Corri para a sala de rádio e ouvi o sinal de identificação do Atínia e seu pedido de SOS. Eles tinham 1.100 passageiros a bordo. Oh, meu Deus! E, de repente, me dei conta do que havíamos feito. Comandante Lamp sabe que cometeu um erro trágico. Eu subi no parapeito, segurei a mão de meu marido e disse, venha! E ele continuava a gritar, crianças e mulheres primeiro! O barco salva-vidas foi baixado lentamente e eu não pude mais ver meu marido. Estava pensando, oh meu Deus, o navio está afundando e meu marido está nele. Foi apavorante. Mariane passa uma longa noite no barco salva-vidas antes de ser resgatada. O Atínia é o primeiro navio a ser afundado pelos submarinos alemães na Segunda Guerra Mundial. O naufrágio é responsável por tirar a vida de 118 homens, mulheres e crianças. Ao retornar para a Escócia, Mariane procura por seu marido. Olhei a lista de sobreviventes e vi seu nome nela. É impossível descrever. Foi como se Deus houvesse me abençoado. O naufrágio é uma perfeita demonstração do poder de destruição desse armamento mortal. Mas não em termos de propaganda. O U-30 retorna então em desgraça. O que acontece a seguir quebra todas as normas internacionais navais. Em Wilhelmshaven, um grupo de oficiais veio a bordo. Nós fomos chamados para a sala de torpedos e instruídos a não falar nada sobre o ocorrido. Os registros do naufrágio do Atínia foram totalmente apagados. Os alemães não queriam nenhum registro que demonstrassem que eles eram os culpados, principalmente porque 28 americanos estavam entre os mortos. Como os Estados Unidos permaneciam neutros, o ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, clama que Churchill deliberadamente afundou a Atínia a fim de trazer a América para o lado dos aliados. Durante a Primeira Guerra Mundial, o naufrágio do Lusitânia, um caso similar, quase envolveu os Estados Unidos na guerra. E isso era algo que Hitler tentava evitar. Sobreviventes do Atínia vão embora. Na América, um jornal cinematográfico relata o naufrágio como um escândalo. Winston Churchill espera para ver a reação dos americanos. Não há dúvida que isso agradaria Churchill, até mesmo o aliviaria. O que ele queria ver eram os Estados Unidos entrando também na guerra contra a Alemanha. Mas na América, após a Primeira Guerra Mundial, não existe vontade alguma em se envolver numa outra guerra europeia, e a América permanece neutra. Não era só a Europa que estava traumatizada por todo o derramamento de sangue ocorrido na Primeira Grande Guerra. Os americanos também estavam. E havia uma relutância da parte deles em se envolverem em outra sangrenta guerra de trincheiras. Com a Europa caindo rapidamente diante do avanço do exército alemão, a Grã-Bretanha em breve estará isolada. A situação é crítica. O país tem somente o equivalente a 3 semanas de alguns de seus suprimentos básicos que necessita para sobreviver. Atlântico Norte. Sem nenhum auxílio vindo da América, a Grã-Bretanha se volta para o Canadá. Os antes sonolentos portos de Halifax e Sydney, na Nova Escócia, de repente se veem no centro de uma das maiores operações de suprimento jamais vista antes em todo o mundo.
Para os canadenses, então sujeitos ao Império Britânico, não há dúvida quanto a virem auxílio da Grã-Bretanha. Até onde compreendo, foi simplesmente uma reação automática. O primeiro-ministro britânico declarou guerra e isso para mim significava que o Canadá estava incluído na questão. 4.500 quilômetros de oceano separam a Grã-Bretanha do Canadá e é uma região de caça perfeita para os submarinos alemães. Mas a Grã-Bretanha está confiante de que a Marinha Real, a mais poderosa do mundo, facilmente protegeria os envios de suprimentos. Ela não contava com o ímpeto cruel e a habilidade de um homem. Na Alemanha, o comandante de submarinos Karl Donitz faz planos de assumir o desafio contra a Marinha Real e derrotá-la. Durante a Primeira Guerra Mundial, Donitz comandou um submarino. Afundado pelos britânicos e capturado, ele é motivado por uma sede de vingança. E em seu diário de memórias, ele escreve: Acredito no poder de guerrear dos submarinos. É um armamento ofensivo de primeira linha na batalha naval e o melhor portador de torpedos. Antes da guerra, Donitz pessoalmente supervisiona a construção da frota de submarinos. A Alemanha estava proibida de construí-los após a Primeira Guerra Mundial, mas continua desenvolvendo-os secretamente. Donitz cria então rapidamente uma moderna e poderosa força naval de submarinos. A embarcação principal dessa frota era um submarino classe 7. 2 motores a diesel lhe proporcionavam uma velocidade de 16 nós na superfície, rápido o suficiente para acompanhar a maioria dos navios cargueiros. Baterias elétricas o permitiam ficar submerso por até 24 horas. É equipado com um canhão de 88 mm, mas seu armamento mais mortal são seus 11 torpedos. Tempos depois, Winston Churchill escreveria: a única coisa que realmente me amedrontava durante a guerra era o perigo dos submarinos alemães. Nos primeiros meses da Segunda Guerra Mundial, o comandante Donitz ordena seus novos submarinos a procurarem por alvos no Atlântico. Mas a Marinha Real não leva a ameaça a sério, pois acha que uma fraqueza inerente aos submarinos provará seu fracasso. Eles só podem viajar submersos por curtos períodos de tempo, pois têm que vir à superfície para recarregar suas baterias. Nesse momento, então, podem ser facilmente localizados e destruídos. E quando estão submersos, a Marinha Real tem plena confiança em uma nova tecnologia anti-submarino chamada de ASDIC. Desenvolvido antes da guerra, utiliza ondas de som direcionais para ver sob a água. Essas refletem nos submarinos e são ouvidas de volta como eco. Quanto mais rápido for o retorno do eco, mais próximo o navio está do submarino. Quando a distância é curta, cargas de profundidade podem ser lançadas. As demonstrações desse primeiro tipo de sonar impressionam tanto a Churchill que ele se gaba de que o aparelho livraria a Grã-Bretanha do perigo. Decorridas 2 semanas do início da guerra, 3 porta-aviões e 14 destroyers equipados com sonar ASDIC são enviados para aniquilarem os submarinos alemães. Um dos porta-aviões é o HMS Courageous. Contendo 48 aviões e com uma velocidade máxima de 31 nós, ele é uma das principais embarcações da Marinha Real. A bordo está John Cannon. 2 semanas depois que começou a guerra, começamos a patrulhar o sudoeste da costa da Irlanda com uma escolta de 3 destroyers. Uma unidade muito poderosa. Era um dia comum. Nada de errado. Os pilotos estavam no ar, praticando aterrissagem e decolagem e também patrulhando um pouco. Mas o radar continha uma séria falha. Seu raio de ação não era tão grande como o do torpedo. Fora da zona de detecção se espreita o U-29. Seu comandante é Otto Schuhart, que localiza o Courageous manobrando para os porta-aviões aterrissarem. Schuhart aproveita essa oportunidade e lança 3 velozes torpedos em direção ao porta-aviões.
Eu me lembro que vi em meu relógio que eram 7:45 e naquele momento houve um estrondo horrível. Segundos mais tarde, quando o segundo torpedo nos atingiu, outro estrondo gigantesco. Os torpedos abriram 2 buracos enormes no Courageous, condenando o porta-aviões. Subi para o deck superior. Eu podia ver homens pulando para o mar. Escorreguei pelo estribordo do Courageous, mergulhei na água e nadei feito louco o mais rápido que pude para me afastar do navio. Naquele momento, eu vi o porta-aviões afundando. Ele foi para baixo, o mar o encobriu como uma mortalha e ele se foi. Não muito depois disso, tudo estava em silêncio no mar e você podia ouvir os homens se agitando ao redor. Os 2 destroyers que ainda estavam conosco não puderam parar para resgatar os sobreviventes, porque se o fizessem, poderiam se tornar vulneráveis. Na verdade, o destroyer HMS Ivanhoe está numa perseguição ferrenha a Otto Schuhart, utilizando seu sonar subaquático. O destroyer detecta o som que ecoa do U-29. Schuhart realiza então o mergulho de emergência mais profundo que ele jamais fez. Estar lá embaixo, mesmo sem sofrer nenhum ataque inimigo, não é nenhuma sensação reconfortante. Você espera poder subir tão rápido quanto for possível, sem colocar o submarino em perigo. O ataque dura por várias horas até que ambos destroyers utilizam todas as suas cargas de profundidade. Mas a sorte está com Schuhart e ele consegue escapar. De volta à superfície, John Cannon está na água por 2 horas. Sua única esperança de resgate agora é alcançar um navio mercante que passa pelo local. Comecei a nadar tentando me salvar e já estava nadando há muito tempo. E estava ficando muito cansado. Muito cansado e muito estranhamente. Não sei se as pessoas podem compreender isso, mas a possibilidade de eu me afogar não me amedrontava. Eu estava tão cansado que eu simplesmente queria ir dormir. Ao meu lado estava um observador da aviação britânica que deve ter pensado que eu havia desistido. E de repente ele gritou para mim: "Vamos lá, rapaz, continue. Seu pai e sua mãe estarão esperando por você quando chegar em casa." E acredite, isso colocou um pouco mais de vida em mim e eu recomecei e continuei indo em frente e continuei nadando. John sobrevive, mas dos 1.260 tripulantes, 518 morrem. Com apenas 2 torpedos, um pequeno submarino destruiu um dos mais importantes navios da esquadra britânica. A Marinha Real havia subestimado imensamente a ameaça dos submarinos alemães. A consequência é devastadora. A fim de evitar mais perdas, toda a frota britânica de 6 porta-aviões fica limitada a operações onde não há risco de ataques de submarinos. Não estávamos preparados. Naquela época, acho que não compreendíamos que estávamos em uma situação tão perigosa. Otto Schuhart é recebido como herói em seu retorno ao porto. Donatz está muito feliz com Otto Schuhart, o comandante do submarino. O ataque é a prova de que os submarinos podem derrotar a Marinha Real. Apenas 4 semanas depois do naufrágio do HMS Courageous, ocorre um ataque de uma audácia de tirar o fôlego.
O comandante de submarino Gunther Prien move-se despercebidamente para dentro da fortemente protegida base da Marinha Real em Scapa Flow. Manobrando através da defesa antissubmarino da base, ele torpedeia o Royal Oak, um valioso couraçado com enormes canhões de 380 mm e um dos maiores da Marinha Real. Nas águas geladas, o Royal Oak vai para o fundo em apenas 10 minutos, com a perda de mais de 800 homens de sua tripulação. Muitos se afogaram tentando escapar através das portinholas. Na Grã-Bretanha, o naufrágio do Royal Oak é considerado um desastre nacional. Até mesmo Winston Churchill admite que o ataque surpresa alemão foi uma façanha memorável de habilidade e ousadia profissionais. Afundar um navio de guerra utilizando um pequeno submarino é o que pode se chamar de feito corajoso e que pode ser usado como propaganda. Na Alemanha, Prien se torna um herói nacional. Multidões em êxtase o recebem em Berlim. Hitler o premia com uma das maiores condecorações da Alemanha, a Cruz de Ferro. Para Karl Donitz, é a prova de que os submarinos alemães podem vencer a guerra para a Alemanha. Mas para os britânicos, é um sinal de alerta. Para contra-atacar a ameaça alemã, eles põem em ação uma tática de sucesso utilizada contra os submarinos alemães da Primeira Guerra Mundial, os comboios. Nos comboios, navios mercantes são agrupados em uma formação compacta e protegidos por uma pequena escolta armada. As vantagens táticas são enormes. Não é possível oferecer proteção a todos os navios quando esses viajam sozinhos, mas em um comboio, um grande número deles pode ser defendido por apenas alguns navios de combate. Centenas de navios mercantes são recrutados para trabalhar nos comboios. Eles não são tripulados pelos militares, mas por marinheiros civis. A Grã-Bretanha reúne então esses marinheiros mercantes de todos os cantos de seu império. No mar todos se unem. Nosso navio tinha ingleses e árabes. E depois tivemos uma tripulação indiana e também uma chinesa. Eu me juntei à Marinha Mercante porque gosto da aventura dos mares. Aquilo era demais. Independente das condições do tempo, os marinheiros voluntários trabalham para trazer suprimentos de combustível, máquinas e alimentos para a Grã-Bretanha. Vi um navio no topo de uma onda com a popa e a hélice saindo da água. E então, quando ele caía lá de cima, tudo que você podia ver era água por todos os lados. O respingo e a espuma das ondas vinham sobre a coberta de proa e congelavam no cordame. No Natal de 1939, o sistema de comboio está funcionando. Um a um, os submarinos alemães destroem 110 navios que viajavam sozinhos. Mas somente 4 são perdidos para os submarinos, dos quase 6.000 que faziam a travessia em comboios. A frustração de Donitz aumenta cada vez mais devido à falta de sucesso de seus submarinos. Existe um importante obstáculo detendo. Ele havia pedido a Hitler 300 submarinos, mas recebera menos de 60. O maior problema que enfrentamos agora é simplesmente a falta de submarinos. Temos de tentar localizar os comboios e então preparar um ataque concentrado com cada submarino que dispusermos. Donitz também enfrenta outro obstáculo: o controle britânico no Mar do Norte e no Canal da Mancha. Para alcançar o Atlântico, seus submarinos têm de navegar contornando o norte da Grã-Bretanha. Isso acrescenta uma semana às suas jornadas e limita enormemente seus raios de operação a somente algumas centenas de quilômetros da costa da Irlanda. Porém, uma vez mais, o curso da guerra está prestes a mudar. No final da primavera de 1940, o exército de Hitler ataca o Ocidente adentrando a França. Os britânicos humilhantemente são forçados a bater em retirada de Dunkerque. A França se rende.
A queda da França simplesmente muda tudo. Até aquele momento, a opinião de que essa guerra europeia de alguma forma permaneceria controlada, limitada, que talvez apenas se prolongasse, vai por água abaixo. Quero dizer, tornou a situação da Grã-Bretanha mais crítica. Para Donat, isso lhe apresenta uma incrível oportunidade. Um dia após a rendição, ele dirige-se a Brittany, na costa da França. Seus submarinos terão então acesso direto ao Oceano Atlântico. A Alemanha agora é uma poderosa força do Atlântico, com base de defesa naquele oceano. Os submarinos alemães estão quase a uma semana de viagem mais próximos das principais rotas de carregamento do Atlântico. Isso aumenta grandemente seu tempo na posição e sua efetividade. Donat estabelece uma base no porto de Lorient e monta seu centro de operações numa refinada mansão com vista para o porto. A construção de maciças bases para submarinos se inicia. São feitas de concreto reforçado de até 7 metros de espessura. Paredes blindadas e plataformas de canhões as tornam como fortalezas independentes, onde as embarcações podem ser reparadas e abastecidas. A partir dessas enormes catedrais de concreto, todos os navios que estejam no Atlântico Norte agora estão dentro do raio de ação de ataque dos submarinos alemães. E permissão já foi concedida de Berlim aos comandantes de submarinos para que restritamente se engajem nos combates. Não resgatem nenhum homem. As condições do tempo e a proximidade da terra firme não afetam a situação. Se preocupem apenas com a segurança de sua própria embarcação. Devemos ser firmes nessa guerra. O inimigo a iniciou com o objetivo de nos destruir. Portanto, nada mais nos interessa além disso. Agora, nenhum navio está a salvo. Em 1940, com a Luftwaffe atacando as cidades britânicas, alguns pais decidem enviar seus filhos para o outro lado do Atlântico em busca de segurança. Eu tinha 11 anos de idade e meus pais decidiram que, devido à guerra estar se aproximando da Grã-Bretanha, eu deveria ter a oportunidade de ir para a América. Um ano após o início da guerra, Colin Ryder Richardson é uma das 90 crianças evacuadas em direção ao Canadá no transatlântico City of Benares. 13 de setembro de 1940. Quando o comboio está a 800 quilômetros a noroeste de Liverpool, seu navio escolta da Marinha Real os deixa para ir ao encontro de outro comboio, pois acreditavam que eles estivessem além do raio de ação dos submarinos alemães. Na quinta noite da travessia, as crianças são informadas que era seguro dormirem em seus pijamas ao invés de estarem totalmente vestidos e com seus coletes salva-vidas. Estávamos um pouco nervosos, mas eles nos deram certeza de que estávamos em segurança e que podíamos relaxar. Às 10h03, o City of Benares é atingido por um torpedo bem abaixo dos dormitórios das crianças. No meio do caos, Colin consegue encontrar o caminho até o barco salva-vidas. Ficamos ali em pé enquanto todas as outras crianças não paravam de chegar. Apenas vestidos com roupas de dormir, chinelos e ursinhos de pelúcia, coisas assim, sem ter ideia do que aconteceria a seguir. O City of Benares está adernando bastante, o que torna difícil o lançamento dos barcos salva-vidas. Torpedeado a 450 quilômetros de distância de Rockall, ele estava navegando em uma área que anteriormente era considerada segura de ataques de submarinos. Mas agora, navios em todo o Atlântico estão facilmente ao alcance dos submarinos alemães fundeados na costa francesa. Uma das crianças no navio, Colin Ryder Richardson, se vê em um barco salva-vidas naufragando junto de pessoas mortas e moribundas. Estávamos todos fazendo o que no momento parecia lógico, que era nos livrarmos dos corpos para fora do barco salva-vidas. Depois de 20 horas no mar, Colin é resgatado. Das 90 crianças que estavam a bordo, 77 morrem. Com certeza isso me assombra e não há sequer um dia que passe que eu não veja aquelas crianças. Fui um dos sortudos que sobreviveram, principalmente por causa do meu colete salva-vidas. Antes de enviá-lo, a mãe de Colin havia comprado um colete salva-vidas para ele. E nesse bolso eu tinha um cinto e o lenço de minha mãe.
o qual eu somente descobri há uns poucos anos atrás, quando o abri. Torpedo nazista afunda navio e mata crianças. O naufrágio do City of Benares choca o mundo. Os jornais denunciam que foi um crime de guerra. Mas para a Marinha Britânica, o ocorrido leva a uma devastadora conclusão. Os submarinos alemães, agora operando a partir de suas bases francesas, podem atacar a distâncias muito maiores dentro do Atlântico e caçar os comboios por mais tempo. A Batalha do Atlântico entrara em sua fase mais fatal. Os navios de combate são ainda as melhores defesas dos comboios contra os ataques dos submarinos alemães. O vice-almirante Donitz tenta encontrar uma forma de superar a força tática dos britânicos e decide pôr em prática uma tática audaciosa. Se funcionar, destruirá as linhas de suprimento vitais, que é tudo o que está impedindo a Grã-Bretanha de entrar em colapso. Ele a chama de a matilha. O Oceano Atlântico cobre uma área de 77 milhões de quilômetros quadrados. Como primeira parte de sua estratégia, Donitz estende em longas linhas seus submarinos a fim de fazerem uma varredura pelo oceano. Ele permanece em contato direto com seus submarinos. Então, para evitar que os aliados fossem alertados, eles utilizam um equipamento de codificação engenhoso chamado de Enigma. Com o aumento do número de nossos submarinos no Atlântico, a ordem veio do comandante de submarinos, que quando localizássemos um comboio, deveríamos reportar a descoberta para a base e refrear temporariamente o ataque. Pense na matilha de submarinos como uma matilha de lobos ou cães de caça, como queira descrever, presos a uma corrente de rádio. Cada submarino tem de reportar todos os dias, porque as pessoas que estão, na verdade, rastreando e localizando-os nos centros de operações precisam saber onde eles estão, para que suas posições sejam dispostas sobre um painel. Quando Donitz dá as ordens, os submarinos devem atacar, não submersos, mas na superfície, onde são mais rápidos e melhores de serem manobrados, e onde não podem ser detectados pelos sonares. A decisiva jogada de mestre é atacar durante a noite, quando é quase impossível distinguir seus suaves contornos. 5 de outubro de 1940. O teste para a estratégia de Donitz para os comboios acontece quando o comboio SC-7 inicia sua jornada de 17 dias do Canadá até a Grã-Bretanha. 35 navios estão carregados de aço e madeira, mas muitos dos navios no comboio são velhos e lentos. E os recursos da Marinha Real estão distribuídos a tal limite que só há um pequeno navio escolta disponível. É o alvo perfeito para a matilha. 11 dias mais tarde, mais 2 navios escoltas se unem ao comboio a noroeste da Irlanda, a zona mais perigosa da travessia. À meia-noite, o submarino U-48 localiza o comboio. Ele transmite sua posição para Donitz, que ordena que o U-48 espere pelos outros submarinos para que todos se reúnam junto ao comboio. Eles chegam 2 dias depois. Uma matilha de submarinos parte para a matança. A bordo do navio que liderava o comboio está Charles Gonçalves. Era uma noite de luar. E claro, os comandantes dos submarinos podiam ver a silhueta dos navios. E foi quando eles realmente partiram rapidamente para o ataque. O ataque é liderado pelo exímio comandante Otto Kretschmer.
Ele afundará 250 000 toneladas das remessas dos navios. Seu apelido, o Rei da Tonelagem. Os navios escolta estão em desespero, disparando sinalizadores a todo momento a fim de se confortarem e também aos demais. Não que isso fosse ajudar em uma noite clara de luar. Comece então a atacar os navios situados na parte de trás do comboio. Normalmente, um comandante de submarino tenta posicionar sua embarcação à frente do comboio, fazendo com que os navios venham em direção a ele. Os melhores e mais experientes comandantes alemães gostam de entrar no meio do comboio e atacarem a partir desse ponto. Muito pouco tempo de ação, não é coisa para os medrosos. Tudo o que se podia ver eram clarões e sons de torpedo atingindo os navios, explosões. O navio de Charles Gonçalves é afundado pelo U-101. Fui arremessado contra a antepara. E vi muitas pessoas, com certeza mortas. Foi aí que comecei a pensar, essa é uma situação terrível. Em sua base francesa em Lorient, Donitz acompanha os acontecimentos ao vivo através do contato por rádio dos comandantes. A maioria dos submarinos só interrompe o ataque quando seus torpedos acabam. Em apenas uma noite, os 20 navios estão perdidos, mais da metade do comboio. Os navios do comboio são instruídos a não resgatarem os sobreviventes. Eles não podem arriscar a também se tornar alvos. Centenas de marinheiros mercantes lutam por suas vidas no mar do Atlântico Norte. Sem dúvida, a marinha mercante era a esperança de vida para o país e eles não podiam deixar que aquela ligação fosse interrompida ou destruída. Por isso, você tinha de salvar o navio e a carga que estava levando. Os homens que estavam no mar tinham de se salvar sozinhos. 100 marinheiros mercantes morrem no comboio SC-7. E com 80 000 toneladas de suprimentos perdidas, esse se torna um dos piores ataques em toda a campanha do Atlântico. Para Donitz, é uma grande vitória e prova que sua tática de matilha funciona. Depois que seu navio afunda, Charles Gonçalves passa uma longa e fria noite na água antes de ser resgatado. Até hoje, ele é da opinião que a Marinha Real poderia ter feito mais a fim de protegê-los. Havia uma certa acomodação. Se não fosse esse o caso, como você poderia enviar apenas um navio destroyer para proteger um comboio de 35 navios? Os comboios precisam desesperadamente de mais navios escolta para os protegerem dos ataques dos submarinos alemães. O primeiro-ministro britânico Winston Churchill se volta para o presidente americano Franklin Roosevelt em busca de auxílio. Mas Roosevelt não pode fazer nada. É ano de eleições nos Estados Unidos e ele sabe que o povo americano não deseja a guerra. Passado um ano do início da guerra, tudo o que Roosevelt pode oferecer são 50 destroyers da Primeira Guerra Mundial. Esses antigos navios são mal equipados para atravessarem os traiçoeiros mares do Atlântico Norte e nem são equipados para rechaçar as matilhas e submarinos alemães. 6 são entregues no Canadá. Apesar de suas limitações, eles são uma ajuda muito bem-vinda. Em 1939, tínhamos 6 destroyers, 4 navios caça-minas e isso era quase tudo. Os destroyers da Marinha Canadense são obsoletos. Os navios que recebemos da Marinha Real são realmente navios de segunda mão, tipo material de doação. E não são apenas de navios que os canadenses necessitam, também precisam de tripulantes para esses navios. Não era incomum para um navio, fosse ele um destroyer ou uma corveta, navegar, como eu disse, literalmente, com uma grande parte da tripulação nunca tendo estado no mar anteriormente. A demanda é muito alta e muitos recrutas só haviam trabalhado em terra seca. Uma grande porcentagem dos marinheiros vinha do campo.
Eles nunca haviam estado no oceano, nunca haviam visto o mar. Talvez o ondular do trigo lembrasse as ondas do oceano. A inexperiência da Marinha Real Canadense não passa despercebida pelos britânicos. Os britânicos criaram um conceito de que a Marinha Real Canadense era incompetente. A Marinha Canadense era ridicularizada pela Marinha Real Britânica como sendo a Marinha da Abalroação Real ou a Marinha da Colisão Real. A Marinha Real Canadense necessita de uma completa reformulação se quiser cumprir com seu papel na guerra contra os submarinos. Mas o que normalmente leva anos para ser adquirido agora necessita ser alcançado em meses. O Canadá começa então um plano de expansão massivo a fim de disponibilizar navios escolta para os comboios do Atlântico que levavam suprimentos vitais para a Grã-Bretanha. Só existe um tipo de navio que pode ser construído rápido o suficiente em grandes quantidades: a corveta. Quem conseguisse dobrar aço e usar uma arrebitadeira podia construir uma corveta. A ideia era que, tendo uma tecnologia e um projeto simples que lhe permitisse produzir em massa, você não necessitaria de um estaleiro especializado para construir a corveta, dispensando peritos como engenheiros navais para fazê-la funcionar, uma vez que ela estivesse na água. Churchill chama de os baratos e ruins. Baratos de serem construídos e ruins para os submarinos alemães. As corvetas são equipadas com um canhão de 100 mm na proa e 2 rampas de lançamento de cargas de profundidade na popa. Esses robustos navios foram originalmente projetados para caçar baleias. Seus testados e provados motores a vapor são bons para curtas arrancadas e também úteis para alcançar submarinos. Mas seu projeto básico e antiquado é limitado. O propósito original da corveta, em termos de aplicação, era muito humilde. Eles eram para ser o tipo pau para toda obra, atuando perto da costa. Ninguém tinha a expectativa deles assumirem a responsabilidade da Guerra do Atlântico Norte. Nos revoltos mares abertos, é a tripulação que paga caro pela inadequação das corvetas. Como a ponte de comando é completamente aberta, é como uma enorme banheira. Você recebe as ondas quebrando sobre a proa e as tempestades vindas de cima. Quando as corvetas chegam ao meio do oceano é que descobrem que as condições são severas demais para elas. Elas têm um desempenho extremamente ruim. As pessoas frequentemente ficavam molhadas por dias, dormindo com roupas molhadas, trabalhando com roupas molhadas. É frio, muitas vezes é assustador. Mas por agora, as corvetas são a melhor esperança de derrotarem os submarinos de Hitler. E no meio do Atlântico, elas logo estão presas no combate com as matilhas. Peter Koch estava no comboio que viu a primeira ação decisiva entre uma corveta canadense e um submarino alemão. Normalmente você precisa de 2 navios para destruir um submarino. Um para ficar ao lado e emitir sinais e outro para lançar as cargas de profundidade. Você saía então em busca dos submarinos e fazia uma varredura com o sonar para ver se podia ouvir algum eco. Enquanto navegavam rapidamente para reforçar o comboio atingido, as corvetas Chumbley e Moose Jaw detectaram um submarino alemão. A Chumbley lança cargas de profundidade. O U-501 vem à superfície. Ao localizar o submarino, o Moose Jaw altera o seu curso para colidir de frente com ele, abalroando-o. Uma espetacular ação se seguiu em que houve uma tirada rápida da Moose Jaw. Naquele momento, quando a corveta e o submarino estavam realmente lado a lado, o capitão do submarino, a partir de sua torre, literalmente colocou seus pés sobre o castelo da proa da Moose Jaw e então as 2 embarcações conseguiram se separar. A tripulação do submarino retomou o controle de sua embarcação e uma pequena perseguição se seguiu, até que finalmente o submarino foi abalroado e naufragou. O comandante do submarino e a tripulação sobrevivente do U-501 foram levados prisioneiros. Mas as corvetas não são mais do que uma medida paliativa. Por todo o outono de 1940, as matilhas implacáveis sistematicamente afundaram os indefesos navios de comboio. A situação é crítica. Os níveis de suprimento de alimentos para a Grã-Bretanha haviam caído para o patamar mais baixo desde o início da guerra. Tudo o que impede a Grã-Bretanha de ser derrotada são os heróicos sacrifícios feitos por esses marinheiros voluntários.
Algumas tripulações em sua primeira viagem só chegaram a viajar alguns dias antes de serem afundadas e mortas. Tinham estado a serviço por alguns dias. Nesse momento, é mais perigoso ser um marinheiro mercante do que lutar em qualquer divisão das Forças Armadas britânicas ou canadenses. Você começa a pensar que não está com medo, nada vai acontecer com você. Poderá acontecer com outras pessoas, mas com você nunca. Você não podia temer coisa alguma, só tinha a esperança de que outro alguém, e não você, fosse acabar na água. E que você sobreviveria, era isso. Numa guerra, você não pensa que irá perder. Você tem que pensar que você vencerá. O número total de mortos de marinheiros mercantes na Batalha do Atlântico chegará a mais de 30 mil. Se os marinheiros mercantes não se dispusessem a ir, os navios não sairiam do lugar e tudo iria por água abaixo. Uma história extraordinária, pois eles são os heróis desconhecidos da Guerra do Atlântico. A estratégia da matilha de Donalds está provando ser de um sucesso estrondoso. Hitler está convencido a dar-lhe mais submarinos, com uma promessa de lhe dar 29 submarinos por mês. Donalds, com isso, fica mais confiante que pode vencer a guerra para a Alemanha. Para Winston Churchill, a situação é sombria. Os submarinos de Hitler estão perto de subjugar a Grã-Bretanha através da fome. What is death if so many of our merchant ships are sunk? We cannot bring in the food we need to nourish our brave people. A Grã-Bretanha necessita de uma medida como resposta para destruir as matilhas e submarinos alemães, senão vai encarar uma evidente derrota. E os britânicos desenvolvem então uma nova tecnologia,